Pessoal, sejam bem-vindos aí agora à aula 7. Vamos começar agora um outro assunto. Vamos estudar estruturas de repetições. Tá? E o que são essas estruturas? São as estruturas while, do while e a for. Nós veremos essas três estruturas, né? Vamos ver alguns exemplos. Já nesta videoaula vamos criar um programa que calcula a média de uns alunos, informa se ele passou, né? E vamos usar a estrutura while nessa videoaula. Então aqui eu já criei aqui um arquivo com o nome de aula 7 e vou aqui começar a criar o nosso programinha. Antes de começar, vocês têm que entender que uma estrutura de repetição ela executa um código até que uma condição seja falsa. Por exemplo, nós temos aqui o comando while. A estrutura do comando while é a seguinte: while, aqui entre parênteses, temos a condição a ser testada. Se nós colocarmos o valor booleano true, como nós já vimos na aula passada, isso aqui vai executar até para sempre, vai ser um loop sem fim, a não ser que você pare a execução com um comando break, por exemplo. Vamos aqui, ó, fazer um teste. Oi. E vamos executar isso aqui. Ó, ele vai ficar imprimindo até você fechar o programa nesse caso. A gente poderia dar um modo de sair desse código aqui, seria criar aqui uma variável qualquer, uma variável x igual a 0, e eu coloco um teste if, por exemplo, eu quero imprimir isso aqui 10 vezes. Se x for igual a 10, eu coloco break, ou seja, quando x for igual a 10, ele vai dar um break, ou seja, vai sair não do if, vai sair do while. O break ele quebra a execução de um laço de repetição. E aqui embaixo eu tenho que colocar x++, ou seja, eu tenho que dizer incremente 1 a variável x. Então a cada loop x vai ser somado com ele mesmo. Então vai ter 0, depois 1, depois 2, até chegar a 10. E quando chegar a 10, ele vai dar um break. Então vamos dar aqui um barra n. Poderíamos até imprimir aqui o próprio x. Vamos imprimir x aqui. Tá, vender. Pronto, vamos imprimir x. Vamos executar. Aqui, ó, de 0 até 10. Vamos dar um barra n para ser melhor de visualizar. Então, ó, qual foi a saída? De 0 até 10. Por quê? Porque ó, o meu laço, a princípio, ele é um loop sem fim, infinito. Porque eu dei uma condição booleana true, ou seja, vai ser sempre verdadeiro. Nada vai deixar esse true aqui false. Nada. Deixa eu fechar isso aqui. Certo. Então, eu utilizei de um break, de um teste interno do while para acabar com a execução desse while. Então, nós podemos colocar aqui também enquanto x for menor do que 10, por exemplo. Ou seja, ele só vai executar o while enquanto x for menor do que 10. E aqui eu vou imprimir x de novo. Porcentagem de barra n x. E aqui eu incremento o x da mesma forma. Vai ter a saída semelhante ao do nosso programa. Aqui foi até 9, imprimiu 10 vezes, só não imprimiu 10 porque eu coloquei x menor do que 10. Eu deveria colocar x menor igual a 10 para imprimir de 0 a 10, certo? Então, o while ele vai executar uma série de comandos enquanto uma condição que ele está testando for verdadeira, certo? Nós podemos também aplicar um operador de negação. Aqui, por exemplo, ele executar indefinidamente, mas temos um operador de negação que é o exclamação, que ele, se tiver uma expressão verdadeira, ele converte para falsa. Ou seja, isso aqui, o que está dentro do while não vai ser executado, porque o resultado disso aqui é falso. Ou seja, o exclamação aqui, né, o negação, ele muda
o valor de uma expressão, né? Se a expressão é verdadeira, ele transforma em falsa. Eu posso usar isso também em, em expressões mesmo, não somente com o true. Se eu botar aqui, ó, quanto x for maior do que 10, ou seja, vai transformar isso aqui que não é verdadeiro, isso aqui é falso, x não é maior do que 10, porque x é zero. Ou seja, então isso aqui é falso e negação transforma para verdadeiro. Então vamos executar. E aqui está, ele imprimiu tudo. Por que imprimiu tudo? Repetindo mais uma vez, a expressão x maior do que 10 é falsa. Porque até então x é igual a zero, certo? Então o negação ele vai negar a expressão que é falsa e vai transformar em zero. Negação é mais fácil de entender se você imaginar que ela transforma, digamos assim, o valor booleano de uma expressão. Se ela for verdadeiro, negação transforma para falsa. Se for falsa, passa para verdadeiro. E o while, também como if, ele executa uma condição se o teste for verdadeiro, certo? Então, é bem simples, assim, não tem muita complicação com isso. Agora vamos criar aqui um programinha aqui, que ele vai calcular a média de uns alunos que eu vou determinar aí. Eu vou aqui criar uma constante com define, nome da constante, max alunos, e aqui o número de alunos. Vou colocar aqui 5 para não ser muito grande. Somente assim, não tem que colocar ponto e vírgula, nem tem que botar igual. Dessa forma eu crio uma constante max alunos. Como é que eu vou usar? Aqui eu vou criar as variáveis que vai receber as médias dos alunos. Vão ser 4 médias, então vai ser M1, M2, M3, M4. Certo. E aqui no meu while, eu vou executar, vou criar aqui uma variável int i, e eu vou executar enquanto a variável i, que vai ser igual a zero, enquanto i for menor de quem? For menor que max alunos, que é uma constante. Então eu uso aqui, ó, constante, e é recomendável que você sempre coloque nomes maiúsculos nas constantes. É uma convenção aí para tornar mais fácil a leitura. Então max alunos vale 5, então vai ser executado 5 vezes aqui, de 0 a 5. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma mensagem na tela dizendo insira as notas do aluno porcentagem de. Que aluno? Vai ser o aluno I, primeiro aluno, porque I vale 0. Para ficar melhor de enxergar no nosso programa, né? Porque se eu executar aqui, ó, opa, faltou colocar aqui o I++, e mais, né? Porque senão nunca sairia do meu while. Vamos colocar aqui um /n também. E vamos executar. Ele mostrou 5 alunos começando de 0 a 4. Mas eu quero melhorar essa saída aqui, colocar de 1 a 5. Somei 1 ali, ele mostra a nota do aluno de 1 a 5. Certo? Então vamos continuar aqui na criação do nosso programa. Isso aqui vai ficar em cima, mas vai ficar lá embaixo. Aqui eu vou colocar 2 pontos. E aqui eu vou ler, como eu disse com F, as notas tudo em uma linha. Porcentagem F, são 4 notas, então 4 porcentagem F. E aqui as variáveis, M1, M2, M3, M4. Certo? Então aqui ele já está lendo as 4 notas. Então, supondo que o aluno tirou 4.5.9, espaço 6.7, 8.9 e 10. Então ele já leu aqui as notas do primeiro aluno. E já está pedindo a nota do aluno 2. Só que antes de pedir a nota do aluno 2, eu vou realizar o cálculo da média, dizer se o aluno passou ou não, e em seguida passar para a nota do aluno 2. Porque se eu fizer dessa forma aqui, que está mostrando, eu só vou ter a nota do último aluno, porque essas notas aqui vão estar sendo perdidas, porque eu vou estar sobrescrevendo essas variáveis aqui. Então vamos lá, vou ter uma outra variável, que é a variável média aritmética, aqui MA. Então a média aritmética é igual a
mais M2 mais M3 mais M4 dividido por 4, que são 4 notas. Eu poderia criar aqui uma constante define num notas 4. Por que eu estou usando constante? Porque se supondo que eu usasse várias vezes esses números aqui 4 que referenciam a um fim específico, eu só teria que mudar aqui na constante. Supondo que eu fosse usar aqui várias vezes esse cálculo aqui da média aritmética, se eu quisesse colocar somente 3 notas ou então 5 notas, eu teria que alterar em cada expressão na média, né? Teria que alterar aqui e botar 5, por exemplo. Quando eu crio uma constante que eu coloco num notas, eu só preciso mudar aqui, ó, que já muda todos os lugares onde se usa a constante, certo? A constante você não pode mudar no seu programa. Se você quiser fazer isso aqui, não é possível fazer. Isso é um erro. Isso aqui é uma constante. Se a gente botar aqui os logs, não. Isso aqui não é possível. Constante não se muda durante o seu programa. Então aqui calculou a média. Eu vou imprimir printf a média do aluno, porcentagem de o aluno é porcentagem f barra n. Então vamos aqui, ó, i mais 1, que é o aluno, e aqui a média, que é MA. Então i mais 1, porcentagem f, MA. Beleza, vai mostrar a média, já vamos testar. O aluno tirou 5, 6, 7 e 8. A média dele é 6.5. Vamos tirar esses zeros aqui, né? Vamos colocar aqui duas casas decimais. Então, 6, 7, 8, 9 e 1, 6. Então a média foi 7,5. E já perde do aluno 2. Vamos dar mais uma função e vamos dizer se esse aluno passou ou não. If média aritmética for maior ou igual do que vamos dizer que a média é 6. Então, se for maior ou igual a 6, o aluno, porcentagem de passou. Então, i mais 1. Se não for, se for menor que 6, o aluno não passou, foi reprovado. Certo? Vamos colocar esse mais aqui pro final, né? Porque após tudo é que ele tem que incrementar a variável i. Então vamos testar o nosso programa e ver como ficou. O aluno tirou 6.7, 8.7, 9.8 e 0. Vamos ver, ele passou sim. A média foi 6,3. O aluno passou. Vamos somente colocar aqui um barra n aqui e aqui. Então, 6, 7, 8, 9. Passou. 7.5, o aluno não passou. Aí, pede do aluno 2. Vamos lá. 4, 6, 4, 7, 8. Opa, aqui eu inseri mais notas, então ele desconsiderou esse 8 aqui, né? A média foi 5.5, foi reprovado. Vamos ver aqui, 4, 3, 6, 7. Opa, eu coloquei 67. Claro que ele passou, né? Então, assim vai, né? Como funciona o nosso programa. Se nós quiséssemos aumentar aqui, opa, aqui eu dei um erro aqui, que não tem ponto e vírgula. Quiséssemos aumentar quisermos aumentar o número de alunos, colocamos aqui 10. Então ele vai pedir a nota de 10 alunos, né? Eu só preciso mudar aqui na constante, sem ter que ir aqui diretamente no código e alterar. Então vamos deixar aqui, ó, 5 alunos. Então nosso programa aqui está pronto, está funcionando. Essa é a nossa primeira aula de estrutura de repetições. Na próxima veremos a estrutura do while e logo após veremos a estrutura for, certo? Então é isso, essa aula termina aqui e até a próxima.